Os Sete contra Tebas, de Ésquilo. Essa peça foi representada pela primeira vez em 467 AC e faz parte de uma trilogia que se perdeu. Essa é a última peça da trilogia. A primeira seria Laio, a segunda seria Édipo, e fechando a história dessa família, Sete contra Tebas, que é a peça que vai se concentrar em dois dos filhos do Édipo, o Etéocles e o Polinice. Embora depois a gente vá ver, mais adiante, mais para o final da peça, aparecerem as duas filhas do Édipo também, a Ismene e a Antígona. Quando a gente lê as peças gregas, as tragédias gregas, é muito comum que, de repente, o leitor moderno sinta como se ele acabou de entrar no meio do filme. Por quê? Porque todos os enredos das tragédias gregas, elas estão baseadas no patrimônio comum dos gregos, os seus mitos e as suas lendas. Então, há coisas que o Ésquilo não precisa explicar, não precisa explicitar, nem nesta peça, nem outras, e assim como ele, os outros trágicos gregos, porque o seu público já sabe. E aí a gente tem essa compressão de informações e essa impressão para o leitor de hoje que ele entrou no meio do filme. O que a gente tem em Os Sete contra Tebas? Os dois filhos, homens do Édipo, depois de mandarem o pai para o exílio, decidem que, para escapar das maldições que o Édipo lançou sobre eles, eles vão dividir o governo de Tebas. Cada vez é um que vai governar durante um ano e depois passar o governo para o outro irmão. Só que quando chega a vez do Etéocles e termina o período dele de governador de Tebas, ele não passa a vez para o irmão. Ele segura o poder na mão. E aí acontece esse conflito. O Polinice se junta a um exército argivo e seleciona mais 6 generais para, junto com ele, Polinice, invadirem a cidade de Tebas, arrombando as suas 7 portas. Daí o título, Os Sete contra Tebas. E a gente então tem essa tragédia. No início nós vemos que o Ésquilo vai se deter especialmente para traçar o caráter do Etéocles, sem dar todas as informações, porque o seu público já sabe algumas coisas sobre ele, mas mostrá-lo como um homem que é ambicioso, mas ao mesmo tempo pragmático, muito cuidadoso em algumas coisas. Logo no início, o mensageiro que foi espião no exército inimigo vem contar para o Etéocles como é que os poderes estão divididos e como é que há esses 7 generais que vão tentar invadir Tebas através das suas 7 portas, e que um desses generais é o próprio irmão do Etéocles, que foi quem provocou a guerra em parte. E o Etéocles então decide que ele mesmo vai enfrentar o irmão, defendendo a porta pela qual Polinice vai tentar entrar, porque ele recebeu essa informação do mensageiro que esteve espionando o exército dos que vão atacar a cidade. E aí a gente tem o coro, e o coro no teatro grego, ele era cantado, dançado, e aqui na primeira parte você tem um coro feminino predominantemente, porque são as vozes das mulheres de Tebas que estão suplicando aos deuses, orando, pedindo que a cidade não seja atacada, pedindo que os deuses poupem Tebas do saque, das monstruosidades que acontecem em guerras, inclusive a menção daquilo que acontece com as mulheres. O Ésquilo coloca essa preocupação também nas mulheres que estão ali suplicando. E isso irrita o Etéocles, porque, embora ele seja cuidadoso com aquilo que ele diz dos deuses, a gente vai perceber em algumas falas dele que ele gostaria que certas honras, certos louvores que são dados aos deuses fossem dados a ele. Ele é muito ambicioso para isso. Ao mesmo tempo, como eu disse, ele é muito pragmático. Ele tem aquela atitude de, não, nós vamos fazer todas as libações, todos os sacrifícios requeridos aos deuses, naquela atitude de barganha. Eu dou isso para vocês, vocês me dão aquilo. Você não percebe nenhum sentimento religioso por parte do Etéocles. Você percebe das mulheres, das tebanas que estão ali desesperadas e que estão até irritando o Etéocles com as suas súplicas.
Mas você não percebe isso nele, você percebe simplesmente um cuidado com aquilo que ele diz para não ofender os deuses. E a peça vai nos contar, como acontece muito no teatro grego, aquilo que vai acontecer realmente durante o ataque, durante a guerra, né, durante esse avanço para as portas da cidade, através, na segunda parte, mais uma vez, do coro, que vai contar aquilo que aconteceu e qual foi o resultado desse ataque. E aí a gente tem uma das, talvez a parte mais bonita, na minha opinião, da peça, que é uma espécie de elegia cantada pela Ismene e pela Antígona, lamentando aquilo que aconteceu, porque realmente foi uma tragédia. E essa parte, assim, muito bonita, eu achei a tradução do Donald Schuller, que é o tradutor dessa versão, extremamente sensível, muito, muito bonita, muito comovente. E no final, na parte final da peça, a gente tem as autoridades da cidade decidindo o que vão fazer com alguns dos mortos, e um dos mortos foi o Polinice, e que ele não vai ter honras nenhuma no seu enterro, porque ele foi e atacou a cidade. E aí a Antígona se põe contra isso, porque o Polinice era irmão dela, assim como o Etéocles. E mesmo que ela tenha que fazer isso com as próprias mãos, ela mesma, Antígona, ela vai dar um enterro digno ao seu irmão Polinice. Mesmo que a cidade de Tebas o considere como um traidor e diga que o corpo dele tem que ser jogado aos bichos. E aí a gente tem esse fecho que já é uma espécie de link para uma peça do Sófocles, em que ele vai se deter sobre a figura da Antígona, na peça chamada Antígona. A gente tem uma série de coisas interessantes aqui. Primeiro, no Ésquilo, essa impressão de que você está realmente tendo uma experiência com a grandeza literária, aquilo que eu chamo de êxtase literário, que eu falei sobre isso em vídeos antigos. Você tem isso, eu senti muito isso nessa releitura dos Sete contra Tebas. Você tem essa compressão de informações, que era uma coisa muito comum na tragédia grega por causa do que eu já falei. O público original já sabia. Então, há coisas que o Ésquilo não precisa dizer, mas nós e o público dele sabem aquilo que não é dito. E podem olhar os discursos do Etéocles, porque a gente nunca tem a voz do Polinice para dizer, para contar a sua parte da história. A gente pode ver os discursos do Etéocles com a reserva que certamente o seu público original teve. A gente também tem esse uso do coro, primeiro como lamento, primeiro como a voz daqueles que são a população civil, que são sempre as sacrificadas nas guerras, todos nós sabemos disso, isso não muda. E o uso do coro como também era comum, em que você não tem a ação, especialmente violência, exposta no palco. Você tem ou o coro ou um mensageiro que chega e conta aquilo que aconteceu nos bastidores, mas não é apresentado em cena. Como, por exemplo, o resultado da guerra, o resultado daquilo que vai acontecer durante esse ataque. E aí a gente lembra do teatro clássico francês, que vai pegar essa ideia que já está na poética de Aristóteles, que era grego, e vai usar para o seu teatro clássico francês de uma forma tão rígida, ao ponto de ele achar que aquela é a única forma de teatro. E quem conhece Shakespeare sabe que não é.